Fala, meus queridos e minhas queridas, muito bom dia a todos vocês, ouvintes, amigos e amigas do nosso Café com Palavra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já chegando nessa terça-feira abençoada, dia 24 do mês de junho. É isso mesmo, estamos terminando o mês de junho, não apenas o mês de junho, estamos nos despedindo do primeiro semestre de 2025. Eu não sei qual é a sensação de vocês, mas para mim está passando muito rápido. Está passando voando esse mês de junho e nós estamos no nosso Café com Palavra. Já abriu o Sorriso 9h15 hoje? Talvez você é novo aqui e não sabe. Pastor, Sorriso 9h15, o que é isso? Sabe quando o relógio ele dá 9h15, gente, o ponteiro fica assim, ó, sabe, na horizontal, é o sorriso de orelha a orelha, aquele sorrisão largo, aquele sorrisão maravilhoso, que quando você o faz, automaticamente já dá uma alegria. Você não tem noção, mas já bate uma alegria, uma sensação boa. Já experimentou isso? Pastor, teve um dia que eu dei o sorriso 9h15 e na mesma hora eu percebi que meu coração ficou mais alegre. Já aconteceu com vocês isso aí? Se já aconteceu, coloca nos comentários. Esse sorriso 9h15, gente, ele é sensacional, ele é terapêutico, ele é maravilhoso. Tem que abrir logo cedo esse sorriso. Tem dia que a gente acorda com raiva, o celular tocou, a gente não queria levantar, tem que sair para trabalhar e já pensa em todos os problemas do trabalho, do dia a dia. Abra o sorriso 9h15. Lembra do pastor Carlos e você vai ver que o dia vai ficar muito mais leve, tá certo? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nós estamos em uma série de mensagens, gente, fundamental, chamada Crenças Limitantes. É a série dessa semana e será da semana que vem também. Crenças limitantes. Como o ser humano pode às vezes estar paralisado, como a sua vida talvez está totalmente travada e amarrada por conta das crenças limitantes. E ao longo dessas 2 semanas falaremos sobre diversas crenças limitantes. Hoje, em especial, falaremos sobre a crença limitante de que eu não consigo falar em público. Eu sou tímido, eu sou tímida. Já usou essa crença limitante? Aí coloca nos comentários você que já usou. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar. Eu travo na hora de ir lá na frente fazer a apresentação na faculdade. Na hora de falar com a equipe no trabalho, eu não consigo, eu não sei falar direito. Quando eu falo, eu já falo brigando. Falo alto, eu não consigo pregar. Eu tenho um chamado na minha vida, mas eu não consigo. Hoje falaremos sobre a crença limitante no que diz respeito à nossa fala. Isso é uma crença limitante, eu vou te provar, tá certo? Eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal. É isso mesmo, o botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, é isso mesmo. Você ativa ele e a partir de hoje, todos os dias, você fará parte do nosso Café com Palavra e tem uma lista de oração onde todos os inscritos estão nela. Todos os dias estamos orando por os nossos inscritos, tá certo? E após se inscrever, você vai deixar o seu like. O like é aquele joinha que todo mundo conhece, sinal de positivo. Esse sinal, ele é conhecido mundialmente. Gente, eu estive em Jerusalém e como eu não sei falar inglês, e eu só fazia assim, a pessoa falava e eu fazia assim. Eu chegava lá no voo e as aeromoças falando inglês também, gente. Olha aí, o voo internacional é difícil, viu, gente? Eu tenho que aprender o inglês. E ela falava as coisas lá, eu só fazia assim, ela entendia. Então tá certo. Eu não sabia nem o que era para comer, o que era para beber. Eu só fazia assim. E ela colocava e a gente comia, porque não, é comida, é sempre assim para comida. Então quando você coloca o seu like, gente, você está dizendo que esse canal é uma benção. O YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então like é para todos, inscritos e aqueles que já estão se inscrevendo agora, também deixe o seu like, isso é muito importante para nós, tá certo, gente linda? Dito isso, com essa alegria nessa terça-feira, vamos para a palavra do Senhor. Hoje falaremos sobre pessoas que dizem ter dificuldade em se comunicar. Êxodo capítulo 4, verso de número 10, palavra do Senhor nos diz assim, gente, olha que coisa linda. Êxodo 4:10. Senhor, eu nunca fui bom de falar, nem antes, nem agora, depois que começasse a falar comigo. Tenho a fala pesada e a língua enrolada. Uau! Ah, meus irmãos, sabe por que eu dou risada, gente? Porque crenças limitantes
eu já falei isso ontem, são padrões que são colocados em nossa mente. As crenças limitantes, nós já falamos isso ontem, escuta a mensagem de ontem, muito forte. Elas nascem na nossa infância ou então após passar por traumas, após enfrentarmos traumas na vida, as crenças limitantes são instaladas em nós. Crenças limitantes são pensamentos distorcidos, pensamentos negativos acerca de nós, acerca do mundo, acerca de pessoas. Então tudo aquilo que distorce a realidade. E aqui estamos diante de uma pessoa que tem uma crença limitante no que diz respeito à sua fala. Eu não sei falar direito. Eu não sou bom com as palavras. Eu não sou bom em poder falar. Eu não sei falar. Olha que crença limitante. Coloca nos comentários aí. Só quem tem essa crença ou quem já teve. Coloca nos comentários aí, por favor. Eu preciso que você coloque nos comentários isso. Tá certo? Enquanto você vai colocando nos comentários se você já teve ou se você já tem crença limitante ainda, se você tem ainda, a palavra profética de hoje, todos os dias tem uma palavra profética que precisamos liberar. Essa palavra, ela é importantíssima. No âmbito espiritual, no âmbito psicológico, essa palavra ela é tremenda. Então eu quero que você digite a palavra profética de hoje, tá certo? É o nosso compromisso para todos os dias aqui. Palavra profética de hoje. Você vai colocar assim, ó: o primeiro semestre desse ano foi uma bênção. Coloque aí. O primeiro semestre desse ano foi uma bênção. Declara isso. Ai, pastor, passei tanta luta, tanta prova, mas diga que foi bênção. Faça isso, por favor. Você vai entender o peso espiritual dessa palavra. O primeiro semestre desse ano foi uma bênção. Eu sei que teve dificuldade, talvez você perdeu pessoas queridas, perdeu emprego, perdeu bens materiais, talvez aconteceram coisas ruins na sua vida, mas olhe também as coisas que Deus fez. Olha você com vida, olha você com saúde, olha você me ouvindo, olha você vendo a minha cara preta aqui, coisa que não tinha, tá certo? Estamos na segunda semana que estamos fazendo os vídeos aqui, então vamos ver a parte boa, gente, vamos ver a parte boa do que Deus está fazendo. Então coloque aí nos comentários, tá certo? Pois bem, queridos, o texto que nós lemos aqui, estamos falando de ninguém, nada mais, nada menos do que Moisés. Sim, um grande líder que Israel conheceu. Um homem que deixou o seu relato bíblico para todos nós, as escritas de Moisés. Moisés, ele é responsável pelo livro de Jó, o Pentateuco, os livros da Bíblia do Antigo Testamento, conta a história do povo de Israel. E Moisés, gente, é um personagem fundamental dentro desse contexto bíblico. Judeus, cristãos e muçulmanos conhecem Moisés, conhecem a história desse patriarca, deste homem que desde o seu nascimento ele nasceu com um propósito, gente, todo especial. Qual é o propósito de Deus na vida de Moisés? Vamos lá, vamos entender. Era um período onde o povo de Deus estava escravizado. O povo eleito, a nação do Senhor, Israel, estava escrava, cativa no Egito por Faraó. 430 anos de escravidão, 430 anos de cativeiro. Israel enfrentou, esse foi o maior cativeiro que Israel passou ao longo da história. Tiveram outros cativeiros, mas esse foi o maior, esse foi o pior. E o povo clama a Deus para que Deus os livrasse, tirasse eles do cativeiro. E como resposta de oração, Deus enviou Moisés. Eu quero dizer para você que está me assistindo esta manhã que você é a resposta de oração de alguém. Você sabia disso? Você é a resposta de oração de alguém. É por isso, gente, que eu não aceito ter uma vida comum. É por isso que eu não aceito ter uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida mediana. Eu posso ser melhor, mas eu decidi ficar na média. Não, eu não aceito, porque eu sou resposta de oração de alguém, sou resposta de oração de uma mãe, sou resposta de oração de uma avó, sou resposta de oração de uma pessoa, sou resposta de oração para muita gente que me assiste hoje, que ora às vezes, fala: Senhor, manda uma palavra ao meu coração, manda alguém para me ajudar. Eu já contei para vocês aqui que eu atendo uma paciente que ela mora em outro estado e ela
enfrentando problemas de depressão. Ela pediu para Deus: Senhor, fala comigo, mostra como eu preciso me livrar desse problema. Não sei se é de ordem espiritual, eu não sei o que é. E ela orou, e quando ela abriu a internet, quando ela colocou no YouTube, apareceu o meu vídeo para ela. Eu sou resposta de oração para essa mulher que está fazendo o tratamento, já está bem melhor. Entende isso? Então você é resposta de oração na vida de alguém. Moisés era resposta de oração na vida do povo de Israel. E Moisés nasce, gente, ele cresce. Ele nasceu, a sua mãe não podia estar com ele, porque justamente na época do nascimento de Moisés houve uma perseguição, um controle de natalidade, onde Faraó deu uma ordem para matar todas as crianças do sexo masculino. Era para as parteiras matarem, não era para deixar viver. Olha como Moisés nasce, gente. Todo escolhido, escolhida de Deus, já é perseguido ainda dentro do ventre da mãe, dentro da barriga da mãe, já existe perseguições sobre a vida daquele que é escolhido do Senhor. Ele nasce, a mãe esconde ele por 3 meses para mantê-lo vivo. E depois Moisés é colocado no rio e é criado lá no palácio. Ele é criado no palácio, aprendendo os costumes da época, falando idiomas, aprendendo leis importantíssimas, social, espiritual, leis no que regia a parte do exército daquela época. Moisés cresceu, gente, com uma sabedoria diferenciada. Pois bem, mesmo esse homem tendo toda essa capacitação, mesmo esse homem tendo essa oportunidade única. Ontem falamos de Mefibosete, alguém que nasceu no palácio, mas passou a vida inteira em Lodebar. Moisés foi diferente, gente. É como se ele tivesse nascido em Lodebar e passou a vida no palácio. Olha os opostos aí, olha como Deus ele faz. Moisés nasceu de família simples, humilde de judeus, mas Deus introduziu ele, colocou ele para crescer dentro do palácio, aprendendo o melhor que tinha naquela época. E quando Deus se apresenta a Moisés, gente, é aqui que me chama a atenção. O Senhor falou: Moisés, está certo, agora você já tem 40 anos de idade. Eu tenho uma obra, eu tenho um projeto para você. Você não nasceu para passar a vida toda no palácio, você não nasceu para ter a vida que você achou que tinha. Você nasceu por um propósito, afinal de contas você é resposta de oração. O meu povo tem me clamado. Eles estão em aflições, 430 anos se passaram, e eu levantei você, Moisés, para libertar o povo do Egito. Se levanta e vá restaurar esse povo que estão presos, estão aprisionados por Faraó. Meus irmãos, e nesse momento vem as crenças limitantes. Moisés olha para Deus e de repente Moisés começa a argumentar com Deus, dizendo: Senhor, eu não sou bom para falar. Eu nunca fui bom para falar. Nem antes que o Senhor falasse comigo e nem agora. Eu não sei falar direito. Não, eu sou um homem de língua pesada. Eu sou um homem de língua enrolada, de palavra pesada. Eu sou um homem que eu não sei falar direito. Gente, vamos ser sinceros. Um homem que estudou, um homem formado, um homem que tinha algo diferenciado. Dentro dele, a crença limitante introduzida em Moisés é essa: você não é bom com as palavras, você não sabe falar direito, você não vai conseguir êxito na sua missão porque você não fala bem. Tem pessoas que falam melhor do que você, tem pessoa que consegue conversar melhor, tem gente que prega melhor, tem gente que vende melhor, tem gente que consegue empreender melhor, tem gente que canta melhor. Quantas das vezes somos surpreendido com essas vozes que diz: tem alguém melhor do que você aí, você não consegue não, porque fulano faz melhor, o filho da fulana é melhor, o esposo, a mulher de fulano é melhor. Quantas das vezes essas comparações infelizes geram em nós crenças limitantes? Eu sou professor de oratória, gente. Esse ano eu não consegui ainda fazer uma turma presencial. Eu tenho um curso, inclusive,
eu preciso colocar esse curso na plataforma. Eu gravei um curso de oratória. Oratória é a arte de falar em público. Ano passado nós montamos uma turma na nossa igreja, mais de 40 pessoas presencialmente fizeram o curso de oratória comigo. E o que nós aprendemos nesse curso, o que eu ensino, gente, é que toda pessoa consegue falar bem. Toda pessoa. Mas, pastor, eu sou tímido. Eu sou tímida. Coloque nos comentários aí, só quem é tímido, deixa eu ver quem é tímido, coloque nos comentários. Pastor, eu morro de vergonha, eu sou tímido, eu sou tímida. Eu quero hoje desmistificar essa palavra, gente, que é uma crença limitante fortíssima que muita gente tem. A crença limitante da timidez. Eu que eu sou tímido é nada, você não é tímido coisíssima nenhuma. E eu vou te provar agora. Se você pegar um assunto que você conhece, num ambiente de pessoas que você também conhece, você consegue falar de boa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você reúne a sua família, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e é para falar sobre o filme que você assistiu na Netflix. Você assistiu um filme lá, e você vai contar para sua mãe, para os seus irmãos e para o seu pai o filme. Eu pergunto agora, responda para mim aí na sua casa. Você vai ter vergonha de contar o filme para o seu irmão, para o seu pai? Vai ou não vai? Claro que não. Você viu uma reportagem na TV, e está lá sua mãe, o seu pai, seus irmãos, seus primos, e você vai contar a reportagem. Você tem vergonha na reunião de família, você tem vergonha de contar a reportagem que você viu? Claro que não tem. Você conta de boa. Você conversa numa boa. Ah, pastor, eu gosto de game. Você vai falar sobre game. Pastor, eu gosto de crochê. Você fala sobre crochê. Eu gosto de novela. Eu gosto de histórias em quadrinhos. Enfim, o assunto que você domina juntamente com o público que você conhece não te gera nenhuma timidez. Coloca nos comentários se isso é verdade. Coloca aí se isso é verdade ou não. Se eu estou falando, se isso for verdade, coloca aí, pastor, isso é verdade mesmo. No ambiente que eu conheço, com pessoas que eu tenho familiarização, eu falo de boa sobre qualquer assunto. Fala ou não fala, gente? Então, entendendo esse princípio, essa primícia, eu estou te fazendo pensar agora. Você só vai se tornar alguém tímido com um assunto que você não domina, com pessoas que você não conhece. Ou seja, se você pegar o pastor Carlos, que prega o Café com Palavra para você todos os dias. Eu sou cristão, gente, eu sirvo a Deus desde os meus 15 anos de idade. Há mais de 27 anos eu prego a palavra de Deus. Então, para mim, falar da palavra de Deus, gente, não tenho dificuldade nenhuma. Já preguei para 5 pessoas, para 10 pessoas, para 15 pessoas, para 50. Já preguei para 200, já preguei para mais de 500 pessoas. E para mim, hoje, não tenho dificuldade em falar em público. Por quê? Porque, assim, a palavra de Deus é um assunto que eu domino, é um assunto que eu conheço um pouco. Então, eu consigo falar com propriedade, porque de tanto estudar eu conheço um pouco, tá certo? Tem muita coisa para conhecer ainda, mas um pouquinho a gente consegue falar. Agora, se você me colocar para falar sobre um assunto que eu não conheço, eu vou chamar o pastor Carlos para ir na faculdade dar uma aula de geometria para os alunos. Gente, eu vou apanhar, eu não vou conseguir falar sobre geometria, porque é uma área que eu não conheço. Eu vou chamar o pastor Carlos para dar uma palestra sobre tal tema, um tema que eu não conheço. Gente, eu vou ficar com vergonha, eu vou me sentir tímido, porque, primeiro, o assunto eu desconheço. E ainda mais um assunto desconhecido, com um público desconhecido, eu terei dificuldade, ok? Diferente da pregação. A pregação é um assunto que eu conheço, o público pode até ser desconhecido, gente. Pode me chamar para pregar em qualquer lugar que eu consigo falar. Por quê? Porque eu domino essa primeira base, que é o assunto. Dominando o assunto, o público ele não é tão importante desde que você conheça o assunto. Agora, um assunto que você não conhece, com um público desconhecido, aí trava, gente. Aí não tem nenhuma pessoa que consiga ir bem. Então eu quero que você, diante disso, passe a entender uma coisa. Quebre essa crença limitante que você é tímido. Você não é tímido. O problema é que você não domina ainda esse assunto e talvez se sinta ameaçado pelo público que te ouve. Então qual é o segredo? Vamos já entender isso. Para nunca mais falar que é tímido, domine o assunto que você for falar. Se você fazer uma apresentação na faculdade, domine esse assunto, domine. Deixa eu te dizer algo interessante para vocês em relação a isso. Você tem uma história engraçada. Eu me recordo, gente, que eu me converti com 15 anos, como eu te falei. E com 20 anos eu estava cursando a minha primeira faculdade, eu estava cursando faculdade. E aos 20 anos eu já pregava, já falava da palavra de Deus, eu já pregava em lugares. Então, sim, naquele momento o que eu pensei, eu sei falar bem.
eu falo bem em qualquer ambiente. Pode deixar comigo que eu desenrolo. E eu lembro que tinha uma apresentação na faculdade, gente. Eu não me preparei como deveria para aquela apresentação. Por quê? Porque eu confiei na minha oratória. Eu confiei que eu falava bem para as pessoas. Afinal de contas, eu já pregava a palavra de Deus. Porém, o conteúdo da faculdade eu não dominava. E eu cheguei todo alegre para o grupo, falei, deixa que eu farei a apresentação da faculdade. Deixa comigo, eu vou fazer a apresentação. Gente, foi um fiasco. Que vergonha. A vantagem é de não ficar vermelho, tá certo? Eu não sei porquê, mas não fiquei vermelho. A vantagem foi essa, porque eu passei uma vergonha tão grande. Eu gaguejei, eu esqueci o texto, eu esqueci o que tinha que falar. Meu Deus do céu, fiz uma salada mista e fiquei frustrado e pensei, meu Deus, o que aconteceu? Porque na igreja eu falo bem e aqui eu não falei? É claro, eu não dominava o assunto. O público ali na sala de aula, na faculdade, era um público novo para mim, porque eu quis querer falar do jeito que eu falava na igreja. Você está entendendo, gente? Eu quero que alguém entenda isso. Eu quero que você entenda essa crença limitante que você colocou na sua mente, que você é tímido. Você não é tímido. Precisa dominar o assunto. Saber, estudar, reler, de preferência, não tenho aqui para te mostrar, de preferência você precisa ter um esboço na mão. Vamos dizer que isso aqui é um esboço, ele tem que ter um esboço na sua mão, que é uma colinha, sabe? É uma colinha. Então eu ensino pessoas a palestrarem, a pregarem, a falar bem em público. Eu consigo ensinar isso e é muito tranquilo. Pessoas simples de tudo conseguem falar, conseguem se soltar. Tem uma moça na nossa igreja que até alguns meses atrás ela ficava quietinha no canto dela, dizia que era tímida, gente, dizia que era tímida, fez terapia comigo, hoje canta, faz parte da equipe de louvor da nossa igreja. Tem uma outra recentemente, todo mundo olhava e falava, mas essa menina não fala nada, coitada, é tão quietinha. A menina está dando um show na igreja. O que precisa, ela chega, ela faz, ela conversa. Fez terapia também, conversou comigo e descobriu que era uma crença limitante na mente dela. A própria família está boba, dizendo, lá, ela está cantando, ela está participando, ela fica na mídia da igreja, ela está fazendo as coisas. Por quê? Porque ela nunca foi tímida, gente. A verdade é que era uma crença limitante. Você consegue entender, então, que crenças limitantes impedem você de desenvolver o seu potencial? E você tem muito potencial. Moisés chegou em Deus e falou, Senhor, eu não consigo falar, eu não sou bom com as palavras. Não era que ele estava arrumando desculpa, não, gente, era o que ele pensava de fato. Não era ele arrumando pretexto, não, ele está arrumando pretexto, ele está dizendo isso aí só porque ele não quer ir. Não é nada disso. A grande realidade é que era assim que ele se sentia. Era assim que a mente de Moisés reproduzia para ele. Você não pode falar, você não sabe, você vai gaguejar, ninguém vai dar ouvido, ninguém vai dar atenção para você, você não vai conseguir. E geralmente as crenças limitantes relacionado à fala, relacionado à apresentação pública, gente, ela tem uma raiz. E essa raiz geralmente é que a pessoa passou vergonha uma vez, tentou falar em público. É que as pessoas não ouvem você. Você tenta às vezes se expressar na sua família, a família não te escuta. Sabe, uma das coisas que me limitava muito quando era criança era a seguinte frase que eu ouvia muito: você é o último a falar e o primeiro a apanhar. Meu Deus do céu, que crença limitante terrível, gente. Morava na minha casa, minha mãe e 4 irmãs. Pensa, 5 mulheres dentro da minha casa. Lendo, anos depois, eu descobri que uma única mulher, onde estão as mulheres aqui do Café com Palavra? Deixa eu mexer com vocês agora. Uma única mulher, em um dia comum, ela fala 5.000 palavras. Num dia comum, ela fala 5.000 palavras. Eu estou falando de 5 mulheres no mesmo ambiente que eu. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Eram 25.000 palavras por dia que essas mulheres tinham para trocar. E eu era o único homem dentro desta casa. Quando eu queria falar, ainda caçula, elas não deixavam eu falar. Não tinha espaço para mim. Então elas falavam. Quando era a mamãe que estava falando, eram minhas irmãs falando entre si. E a frase era essa: você é o último a falar e o primeiro a apanhar. Deixa eu confessar algo para vocês aqui. Eu era gago, gente. Na minha infância, eu era gago. Eu gaguejava muito. Por quê? Porque eu tinha dificuldades em falar, tinha dificuldades em ser ouvido, em ser escutado. Então eu tinha crença limitante: eu não sou bom em falar. Então quem está pregando para você hoje é alguém que era gago, gente. A gagueira, no meu caso, era totalmente psicológica.
eu não conseguia falar, era era desse jeito. Tem alguém rindo, eu tenho certeza que tem alguém rindo agora, e eu achava que não conseguiria nunca discursar. Se alguém me falasse na minha infância, um dia você vai ter um canal no YouTube, um dia você vai pregar a palavra de Deus, gente, eu ia falar, para de me enganar, porque eu não tenho capacidade, não, eu achava que eu não ia conseguir. Após superar a gagueira, eu comecei a falar rápido, até hoje eu falo, mas eu falava muito rápido, a ponto das pessoas não conseguirem entender. Eu parecia um locutor de futebol, sabe o locutor de rádio? Alguém aqui é dessa época que ouvia as gravações do futebol pelo rádio? Eu parecia um locutor de rádio, falava extremamente rápido. Sabe o áudio no 2.0? Agora a gente ouve muito no 2x o áudio. Era assim que eu falava. Para não gaguejar, eu preciso falar rápido. Minha mente adaptou esse comando. Então, se você falar devagar, você gagueja. Se você falar rápido, você não vai gaguejar. Então, eu falava muito rápido. Até hoje ainda falo. Mas você consegue entender. Era muito rápido, gente. As pessoas não conseguiam entender. Fala de novo, meu filho. O que você falou? Quando não era rápido, nem gaguejando, eu falava baixo. Porque não tinha autoconfiança em poder falar. Porque tinha traumas, crenças limitantes na minha mente que me atrapalhavam falar em público, gente. Hoje eu consigo ministrar uma palestra. Hoje eu consigo fazer uma pregação. Hoje eu consigo ensinar pessoas, dar aulas. Uma das minhas formações é a pedagogia, eu sou professor. Hoje eu consigo fazer algumas coisas que na infância eu não conseguiria fazer. Tudo aquilo era o que, gente? Crença limitante. Crença limitante. É isso que Deus está te chamando esta manhã, para que sejam quebradas na sua vida todas as crenças limitantes. Tudo aquilo que te falaram, tudo aquilo que você acreditou, Deus te traz esta manhã para quebrar todo este mal na sua vida. Moisés recebe o chamado de Deus. E tem uma verdade que eu preciso dizer, eu digo para todos os meus alunos de oratória, esse texto você vai ler na sua casa. Quando nós não sabemos falar e rejeitamos aprender, Deus fica bravo com a gente. Não saber falar é uma coisa, agora não querer aprender, gente, é um outro problema. Deus ficou bravo com Moisés. Depois você vai observar o texto abaixo, os versículos abaixo do capítulo 4 de Êxodo, você vai ver Deus falando para Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem? Não fui eu, você vai falar. E ainda assim Moisés insistindo, Deus queria ensinar e ele não quis aprender. No capítulo 4, no verso 14, o texto diz que Deus fica irado, acende a ira de Deus contra Moisés. Por quê? Porque além de não saber falar, que é um problema comum, gente, ter crença limitante é comum, não é para ser certo, mas é comum. Não saber falar é um problema, não querer aprender, gente, aí é você querer perder possibilidades, oportunidades na sua vida. Moisés não quis aprender. No versículo 14, Deus fica irado com Moisés, dizendo, vou até mandar Arão como porta-voz, mas você vai falar. Arão vai ser porta-voz. Se der ruim, se você gaguejar, se alguma coisa der errado, tudo bem, eu chamo Arão. Porém, a responsabilidade é essa, você não vai correr. Eu quero que você quebre essa crença limitante. Moisés, eu estou fazendo isso não é para te punir, não é para você passar vergonha, não é para você ser exposto na frente de Faraó, coisa nenhuma. Estou fazendo isso para você descobrir o potencial que existe em você, a potência que você é. Muitas das vezes eu tive que me expor, gente, eu tive que ir gaguejando, eu tive que ir errando o texto, eu tive que ir esquecendo a pregação, eu tive que ir às vezes ter que improvisar a aula, porque teve problemas lá, eu acabei esquecendo a matéria que eu tinha que falar. Mas tudo isso me trouxe até aqui, tudo isso me trouxe até esse lugar para dizer para você, é possível sim, você vai conseguir, você vai avançar. Há um chamado de Deus muito grande sobre a sua vida. Deus vai te levantar, você vai ver. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem, a história desse homem ela é fantástica. Esse homem tinha problemas na fala. Lá na Grécia Antiga, havia um homem chamado Demóstenes. É isso mesmo, Demóstenes. Depois você pesquisa sobre ele. Esse cidadão ateniense, ele tinha dificuldade na fala, ele tinha gagueira, ele tinha muita dificuldade. Porém,
no coração de Demóstenes havia um desejo ardente em falar bem publicamente, em inflamar as pessoas com discursos, e ele não sabia falar. Ele simplesmente escrevia discursos para alguém recitar, porque eu disse, ele era gago, ele tinha dificuldade em falar. E além da dificuldade, timidez, é claro. Quem tímido consegue falar bem em público? Quem gaguejando consegue falar bem em público? Gente, essa pessoa se sente desconfortável, ela se sente muito mal. Porém, Demóstenes, como eu disse, havia um desejo ardente em falar bem em público. O que ele fez, gente? Ele começou a treinar tanto a sua voz, a sua dicção. Ele começou a treinar. Diz a história que ele colocava pedras na sua boca. Ele, próximo ao mar, ele falava, ele soltava o barulho para a sua voz se tornar potente, ficar mais alta do que as águas do mar, do oceano. É isso mesmo, ele fez um treinamento totalmente forte. Ele forçou a sua voz, ele foi trabalhando a sua dicção, foi falando, foi treinando, e esse homem se tornou um grande orador grego. Depois pesquisa lá, o nome dele é Demóstenes. Pesquisa sobre esse homem, você vai entender o que eu estou falando. Esse homem realizou um sonho que era falar em público. Eu estou pregando para pessoas aqui, gente, que tem um grande potencial. Pastor, eu quero falar melhor em público. Eu quero ministrar. Eu quero palestrar, eu quero conseguir falar com os meus colaboradores, eu quero aprender a dar feedback, eu preciso aprender, tá certo? Como eu disse, eu tenho um curso de oratória. Inclusive, se você tiver interesse, me chama, eu consigo te atender. Mas tem esse curso de oratória, mas a intenção principal dessa mensagem é: você precisa melhorar a sua fala, você precisa melhorar essa parte, porque o chamado, a promessa, a vocação, a carreira que está na sua frente para você trilhar, ela é muito promissora. E por mais que vivemos na época da inteligência artificial, por mais que vivemos na época da eletrônica, na época onde nós focamos muito mais, gente, na parte artificial, onde a pessoa precisa aprender a dominar máquinas, toda pessoa que fala bem, toda pessoa que conversa bem, toda pessoa que consegue fazer um discurso, consegue contar uma história com qualidade, essa pessoa vai se destacar. Pode ter certeza, portas vão se abrir para você. Talvez você chegou aqui hoje nesse canal e o que te chamou a atenção foi a forma desse camarada falar. Rapaz, não é que esse homem fala bem, rapaz, esse pastor fala bem, ele tem uma fala boa, esse terapeuta fala bem. Eu tenho certeza que isso atrai, gente. Todo mundo, todos nós gostamos de estar perto de pessoas que falam bem, pessoas que falam coisas que a gente entende, pessoas que têm um vocabulário refinado, que fala direitinho. Não é usar palavras difíceis, não é usar palavras que ninguém entende. Não é sobre isso que eu estou falando, não, gente. São palavras bonitas de se ouvir, de forma que o povão entende. A intenção do Café com Palavra não é falar palavra. Não, eu vou falar agora palavras em hebraico, eu vou falar palavras em grego, eu vou falar... Não. Aqui você sabe que a fala, ela é muito simples, gente, porque aqui no nosso Café com Palavra existem pessoas simples, pessoas que não tiveram a possibilidade de estudar, pessoas que, se eu usar palavras difíceis aqui, não vai entender, eu também não vou entender, eu também não vou saber, eu vou me atrapalhar tudo, mas você precisa ser bom na comunicação. O importante não é o que você fala, mas é o que as pessoas entendem. Para pensar sobre isso. Então Moisés, mesmo achando que não conseguiria cumprir a sua missão, ele foi, gente. Falou com Faraó. Faraó libertou o povo. Moisés conversava com todas aquelas pessoas e eles ouviam e entendiam o recado que Moisés tinha para ele. Você que quer vencer a crença limitante no que diz respeito à fala, tem um jeito. Estude, busque, ora, faça curso, se prepare para viver o sobrenatural de Deus. É um ex-gago que está falando aqui com você. É alguém que tinha 25 mil palavras no dia, 5 mulheres, cada uma 5 palavras, 5 mil por dia. E eu consegui falar, eu consegui me destacar, estou conseguindo transmitir para você essa mensagem. Eu sei que essa palavra veio de encontro ao seu coração. Se Deus falou contigo, se você sente que há um chamado, se você sente que você precisa melhorar o seu vocabulário, falar melhor,
diminuir essa timidez, que é uma crença limitante, coloque nos comentários aí, eu preciso diminuir essa crença limitante, preciso tirar da minha vida. Pronto, eu vou tirar a crença limitante porque eu preciso romper. Coloque nos comentários e eu tenho certeza que Deus te capacitará. Se precisar de ajuda, conta com a gente, gente. Conta comigo. Esse canal não é só para trazer aqui o problema, mas é para trazer soluções. Tem gente sendo curado, tem gente melhorando, tem gente evoluindo, tem pessoas que começou 2025 totalmente travado, tá chegando no final do primeiro semestre já fluindo, crescendo, prosperando, curado, sem depressão, sem ansiedade. Por quê? Porque tem buscado ajuda, tá certo? Se é para você, bora para cima. Coloca a mão no coração. Eu quero orar por você. Eu tenho um recado importante depois dessa oração sobre o nosso novo canal que está nascendo aí. Vamos orar primeiro. Coloca a mão no coração. Eu preciso abençoar a sua vida nesta manhã de hoje. Senhor Deus, em o nome de Jesus, estamos diante da Tua presença nesta manhã e Te damos graças, rendemos graças a Ti, pelo Teu cuidado, por Tua misericórdia, por Tua bondade sobre as nossas vidas. Continue abençoando este homem, esta mulher, esse jovem, essa pessoa que precisa, Senhor, melhorar no que diz respeito tanto à timidez, que é uma crença limitante terrível que paralisa muita gente, e na questão da fala. Essa pessoa precisa se expressar, falar melhor dentro de casa, falar melhor no seu trabalho, falar melhor com a sua equipe, falar melhor na faculdade, na igreja. E existem crenças limitantes que bloqueiam a mente dessa pessoa. Ajude ele, ajude ela, derrama toda a sorte de bênção sobre essas pessoas e eu profetizo que haverá um sobrenatural do Senhor na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respire fundo, abre o sorrisão 915 mais uma vez. O Senhor abençoe. Se essa palavra falou ao seu coração, se essa mensagem foi para você e você conhece alguém que tem dificuldade, que se acha tímido, compartilhe essa mensagem para 10, 15, 20 pessoas. Manda para essa pessoa que ela precisa romper nessa questão, porque há um chamado muito grande sobre a vida dela, certo? O nosso recado importante, falei ontem sobre isso, estamos organizando um segundo canal e surgiram algumas dúvidas. Pastor, como vai ser? Vai ser no mesmo horário do Café com Palavra? Vai ser aqui no Café com Palavra? Não, deixa eu explicar. Olha a oratória, gente, a importância de nós nos explicarmos bem, expressarmos bem para pessoas entenderem. Café com Palavra é esse canal que você está aqui. Todos os dias, de segunda a sexta, temos vídeos 7 horas da manhã. Esse é o Café com Palavra. Entendido aqui? Todo dia, 7 da manhã, Café com Palavra. Abrirei um segundo canal. Um outro canal, um canal novo. Vamos deixar o Café com Palavra de ladinho. Ele está aqui, 7 da manhã. Vamos abrir um canal novo. Nesse canal novo, vamos ter orações. Vai ter uma palavra sim, uma breve palavra. E o foco principal é oração. Esse canal vai ter oração todos os dias também, ao meio-dia e 11 horas da noite. Serão 2 horas, 2 momentos de oração, 2 momentos. Ao meio-dia estaremos orando juntos, na metade do dia, apresentando. Estaremos em 2 momentos do dia clamando ao Senhor. 7 da manhã, o Café com Palavra nos alimentará. Nesse novo canal, meio-dia, faremos uma oração, pedindo a Deus que o restante deste dia seja abençoado. Certo? Meio-dia, oração no canal novo. Depois, 11 horas da noite, aquela oração de agradecimento, aquela oração de livramento, aquela oração de proteção. Então, Café com Palavra de manhã e à tarde e à noite no nosso novo canal. E eu preciso de você comigo. Esse canal, como eu disse ontem, será o canal das mães. Eu vou me unir com centenas, com milhares de mamães que oram por seus filhos, assim como minha mãe orou por mim. Esse canal é pelos pais que oram pelos seus filhos. E esse canal é pelos filhos que oram por seus pais. Esse canal é para Deus abrir porta de emprego, curar a enfermidade, restaurar a vida espiritual, te aproximar do seu propósito. Esse canal vai trazer novidades espirituais, emocionais e físicas para a sua vida. Todos vocês sabem, gente, como terapeuta, eu me preocupo muito em cuidar da saúde mental das pessoas, da saúde emocional das pessoas. Esse é meu papel de terapeuta. Eu cuido da minha todos os dias também. Ao mesmo tempo que eu cuido do emocional, eu cuido do meu físico. Todos os pacientes sabem disso. A necessidade de cuidar do físico, de fazer atividade física. Então, estamos fortalecendo o emocional e fortalecendo o físico. Com as orações que vamos entrar agora, iremos fortalecer o espiritual também. É esse tripé, gente, para a vida ser bem sucedida.
estava faltando isso aqui. Deus falou para mim, filho, você vai trazer à mente das pessoas a necessidade da oração, a necessidade da busca, a necessidade de clamar. Então vai fortalecer o emocional, o físico e o espiritual. Gente, uma pessoa quando entende e essas 3 áreas estão alinhadas, essa pessoa ela não para, não tem nada que paralisa uma pessoa dessa. Então vem comigo, julho, iremos começar esse projeto e eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. Recado dado, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma terça-feira de bênção. Amanhã tem mais crenças limitantes. Beijo no coração, Deus te abençoe, em nome de Jesus.